Boa noite. Começa agora mais um programa Contexto, que vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 20h30, pela sua Rede Cidade Livre, canal digital 10 da NET, e que você pode acompanhar também pela Rede Mundial de Computadores. Hoje nós estamos recebendo o vereador Juninho da Padaria, que é líder do Democratas na Câmara Municipal de Rio Claro. Boa noite, Juninho. Boa noite, eu gostaria de agradecer o convite, estou à disposição para esse contexto, para levar o conhecimento da população, o nosso trabalho na Câmara Municipal. Então, Juninho, assim, vamos começar pela Câmara Municipal, então. Você é um vereador que está no seu terceiro mandato. Qual é o balanço que você pode fazer da sua vida política nesses 3 mandatos seu de vereador? Você já foi situação e já foi oposição. O que é ser vereador para o Juninho da Padaria? Ser vereador, às vezes, até ser frustrante, porque a gente sabe do trabalho do vereador, mas a gente vivencia o que a população mais precisa, mais carece, e o poder público, às vezes, não atende de uma forma tão rápida que nós gostaríamos que atendesse. Mas é um crescimento muito grande, eu acredito que eu amadureci ao longo desses 3 mandatos, e o maior exemplo disso é o apoio que a gente está tendo da população. A gente sabe que a partir do momento de ser situação, oposição, a gente tem um patrão ou patrões para a gente dar continuidade no nosso trabalho, que é a população rioclarense, mas eu vejo aí que o vereador, ele é o agente público mais próximo da população, é o que todos particularmente conversam. É mais fácil falar com o vereador do que com o prefeito, então, ou com o deputado, mas é um agente público que está ali no dia a dia, que leva as suas ansiedades, às vezes faz até alguns atropelos devido à necessidade da população, mas é um trabalho que realmente é gostoso, é bom, porque você consegue fazer, tirar um pouco do plano das utopias e trazer para a realidade. É frustrante porque às vezes você não consegue dar tudo o que você gostaria para a população, mas a grosso modo, o carinho, o apreço da população, eu acho que a população hoje está mais politizada, está querendo saber mais o que o vereador está fazendo, acompanhando o trabalho do Legislativo, mas é positivo. Certo. E só para sacanear, é melhor ser situação ou oposição? Os dois lados é ruim. Falo ruim por quê? Ou seja, você está acabando de dizer para mim que ser vereador é ruim. Não. É questão de ser oposição ou situação. Eu falo que essa nomenclatura é ruim, porque quando a pessoa vota no vereador, ela vota no vereador, às vezes, por exemplo, hoje a gente está na oposição, então às vezes a gente tem que dizer algumas coisas que até então, da situação, daria mais suporte ao prefeito. Eu já fui situação também, mas o estilo meu de trabalho, o tempo mostrou que quando eu tinha que votar contra o ex-prefeito Nevoeiro Júnior, nós votamos contra. Hoje, quando nós temos que votar favorável, 97%, 98% de todos os projetos do prefeito do Altimário, nós aprovamos, o Democratas aprovou. Mas, infelizmente, o que pesa aí é que quando você é situação, você tem uma possibilidade de atender mais a população no que diz respeito a obras, a uma aproximação, assim, tempo de resposta mais rápido. Na oposição, você tem condições de votar mais junto com o povo, mas você não consegue ser atendido pelo Executivo. Então, realmente, os dois lados é ruim. O vereador hoje, ele fica numa sinuca de bico, porque se corre para ser situação, tem projetos que, infelizmente, vão contra os interesses da população e tem que votar. E quando é oposição, vota contrário, mas não tem a garantia de ser atendido lá na frente pelo Executivo. Mas o mais gostoso de estar vereador é você poder trazer a vontade da população ao conhecimento de todos. Então, ser situação ou ser oposição, a gente prefere estar ao lado do povo, e é assim que eu estou fazendo. Você foi um dos 3 ou 4 vereadores, eu não acompanhei muito de perto isso, justamente nesse período eu estava com os meus pais adoecidos, eu tive que ficar meio fora do circuito, mas você foi um dos 3 ou 4 vereadores que votaram contra o aumento do número de vereadores na Câmara Municipal, né? Essa é uma posição do Juninho da Padaria, ou o Juninho da Padaria votou assim só para honrar o posicionamento do partido?
Bom, eu vou dizer assim que 3 mandatos, o jeito que a gente faz nosso trabalho, se eu votasse diferente do que a população gostaria, estaria indo contra aos anseios da população. Mas você acha que a população, eu estou falando, esse é um assunto muito delicado, sério, do ponto de vista político. Você acha que a população, ela tem informação suficiente, né, para tomar essa decisão? Assim, todo mundo fala, não, o povo é contra o aumento do número, etc. Mas será que, assim, não é muito mais democrático você ter uma Câmara com 19? Você não amplia a possibilidade de participação de setores que certamente com 12 não vão estar representados, porque a gente sabe que infelizmente, infelizmente, né? Os partidos políticos no Brasil, agora então, com o debacle que nós estamos vendo aí, não existem partidos políticos no Brasil. A verdade é essa, existem aglomerados é assim que eu vejo, aglomerados de interesses. Não existe país do mundo que caiba, por exemplo, 28 partidos, com mais 3 aí para ser aprovado e com mais 32, nós temos 28 partidos, né? Nós temos 3 praticamente registrados, a rede da Marinha, essa coisa e tal, e tem mais 32 pedidos de partido. Então não existe país no mundo que existe ideologia para tudo isso de partido. Mas existem, a sociedade é muito diversa. E do ponto de vista de uma cidade como Rio Claro, você não acha que é um absurdo uma cidade, por exemplo, como Itirapina, como Cordeirópolis, como Santa Gertrudes, ter um número maior de vereador do que Rio Claro? Assim, até porque assim, isso é uma coisa que tem que ficar claro para a população, porque é uma informação que muitas vezes escamoteia, que é o fato de que não muda o valor que é repassado para a Câmara. Se vai gastar tudo ou vai gastar menos, na verdade isso é o presidente da Câmara, a mesa diretora e os vereadores eleitos que vão saber se eles estão empregando bem o dinheiro ou não, independente de 12 ou 19, o dinheiro é o mesmo. Então não é um pouco demagógico votar assim? É ponto de vista. Como 3 mandatos que estou na Câmara, eu vejo que hoje falar em representatividade é muito relativo. Depende do ponto de vista de cada um. Eu vim de uma eleição onde era 12 vereadores e acredito que a Câmara Municipal está muito bem representada com 12 vereadores. Eu, na primeira eleição minha, saí do fundo de uma padaria, tive a oportunidade de estar vereador, consegui ser reeleito, 3º mandato. E ao longo de tudo isso, nós estamos vendo que hoje existe, as pessoas não gostam que falam, mas é a famosa crise que aí está. Diante de uma situação onde eu estou vendo que está faltando dinheiro para pagar a Santa Casa, para comprar insulina, para comprar tirinhas. A Câmara Municipal hoje se fala muito do 2º, que é o repasse que o Executivo faz para o Legislativo. Hoje, sobra-se em média, nós chegamos a devolver mais de 3 milhões de reais. Então, tudo bem, não vai aumentar hoje o repasse, mas o que sobra vai acabar. Então, hoje nós estamos falando em otimização. Eu acho que cada vereador na Câmara Municipal tem que fazer seu trabalho, tem que fiscalizar o Executivo, tem que correr atrás da população. E demagogo eu acredito que não seja, porque eu sempre trabalhei com os meus princípios na Câmara Municipal. Às vezes, alguma situação que às vezes a gente... Deixa eu apimentar um pouco a situação com você, Juninho. Até porque são pontos de vista... Você sabe que eu sou jornalista, mas eu nunca neguei que eu tenho lado e tenho posições políticas muito claras. Eu fui presidente de partido político em Rio Claro. Sempre fomos adversários, inclusive nunca fomos inimigos. Sempre tivemos em campos opostos. O que eu queria é assim, você topa manter 12 se for financiamento público de campanha ilícita partidária? Porque daí nós vamos fazer, daí vai existir partido, a coisa da pessoa. Porque assim, eu não acho que a pessoa deva se representar numa Câmara Municipal. Ela não pode ser eleita como representante, ela tem que representar um projeto, um partido político, uma ideia, uma ideologia.
Porque o que a gente vê hoje, é por isso que inclusive eu perguntei para você se era realmente, se acreditava que o 12 é melhor, ou se é o partido que orientou e falou, não, é 12. O partido, nós tivemos uma conversa com o Democratas, inclusive em 2011, o mesmo projeto deu entrada na casa, nós éramos maioria, inclusive nós tínhamos 5 vereadores, mantivemos o nosso voto contrário ao aumento do número de vereadores. A partir de agora, vendo a situação como está a nossa cidade, realmente eu não tinha condições de votar favorável. Talvez num outro pleito, talvez uma situação se fosse mais favorável, mas como você está no sistema, você está vendo que está faltando tudo para todos, realmente ficaria, por nossa parte, uma situação muito difícil. A questão do partido, eu costumo dizer que o partido hoje tem bastante força. Se ele fechar a questão, o vereador ou o deputado tem que ir lá e votar conforme o partido quer. Eu acredito nesse debate que nós fazemos. O Democratas, hoje nós somos 2 vereadores na casa, nós já tivemos que ter 5 vereadores na casa na legislatura passada, mas dizer que tem que haver o conjunto, né? Hoje a Câmara Municipal, eu acredito que os 12 vereadores, ele compõe muito bem a casa. Até quando eu entrei em 2005, o balanço feito naquele ano com a questão da produtividade, enquanto 19 era bem maior com menos número de vereadores. Então, realmente é relativo. Eu acredito que você estar, a gente sabe que hoje a demanda pelo bem comum está muito grande, a gente vê a questão da ideologia, mudou muito também. Você também, é uma pergunta que me parece óbvia a resposta, mas assim, eu não estou perguntando para mim, estou perguntando para quem está assistindo o programa com a gente. O Democratas é a favor do financiamento privado, continuar tudo do mesmo jeito que está. Né? Olha, eu particularmente... Porque assim... eu entendi o que você está dizendo. Essa é uma coisa que é difícil para mim entender, porque empresa não tem ideologia, empresa tem negócio e lucro. Hoje nós estamos vendo aí a questão de tudo que está se estourando por aí. Então, eu acredito que hoje a participação de empresas privadas junto aos agentes públicos realmente já é um sinal de corrupção. Eu falo isso porque ao longo dessas 3 eleições minhas, eu tive assédio de algumas empresas, sim, mas para me ajudar na campanha, não que seja proibido, que a legislação está aí. Mas diante de a gente falar em financiamento público de campanha, onde está faltando dinheiro, por exemplo, para a saúde, mas aí é filosófico. Não, é que na verdade, por exemplo, o financiamento público já existe. Uma parte da campanha é pública, o dinheiro é público. Tem uma outra parte da campanha que não é pública. É nessas coisas que eu digo para você que tem certos temas que a gente tem que mostrar para a população, todos os lados, porque senão o nego fala, não, vai pegar todo o dinheiro. Hoje eu falo assim, entendeu? A população, eu acredito assim, se virasse todo o sistema, tudo bem que é utópico, eu vejo por mim, se cada um, seja ele vereador ou presidente, olhasse um pouco mais para a população como um todo, porque a população hoje ela está estagnada. Ela já não aguenta mais pagar impostos e o que ela recebe é muito pequenininho, cheio desses escândalos que hoje, infelizmente ou felizmente, estão acontecendo, inclusive até para a gente conseguir enxergar quem é quem. Mas, a grosso modo, a população hoje ela vê o processo político tá muito ruim. Eu vejo quanto vereador, eu fico vendo, hoje você tem que, para você reconquistar a população, é complicado. Até porque você fala político, já coloca na vala comum. Porque a gente sabe de N fatores que, infelizmente, é só ligar a televisão, você só vê corrupções. É interessante isso. Antigamente não tinha isso na televisão. E tinha uma ditadura no país, certo? Ou seja, existia corrupção, só que ninguém sabia. Depois veio a abertura democrática, daí a imprensa começou a ser livre. Será que a imprensa agora, do jeito que ela é oligopolizada no Brasil, ela não acaba também defendendo os seus próprios interesses nesse bolo todo? Porque eu sou jornalista, mas também já fui dono de jornal. Então eu já vivi os 2 lados da moeda. E todo jornal tem que lembrar, tem dono. Aqui em Rio Claro, inclusive, tem dono. Todos os jornais de Rio Claro, eu conheço todos, trabalhei com todos. É difícil. Eu acredito que quem está no meio, você fala com propriedade, porque os 2 lados,
a gente sabe que existem interesses, como você bem colocou, a questão de uma empresa, porque a empresa vai financiar A, B ou C, porque às vezes é bom denegrir ou levantar o nome de uma pessoa. Então, realmente, eu queria que da imprensa só ela desse a opinião, desse a informação e a opinião que tirava seriam aí os eleitores, vamos dizer assim. Mas a gente está vendo aí, realmente, aonde você olha, se você quiser, você acha pelo em ovo. Ô, Juninho, você, no meio da resposta lá sobre a questão do número de vereadores, você não deixou claro, mas você começou a pincelar, né, que você entende que Rio Claro vive um quadro sustentável. Aliás, é esse o seu discurso na Câmara Municipal. A situação está ruim em todas as áreas, não tem nada Sim. bom, não tem dinheiro para nada. E pelo jeito, e isso, uma parte disso, inclusive, é por conta lá da Constituição de 88, que nós vamos falar sobre isso depois, mas dizem por aí, e não sou eu que digo, inclusive os jornais da cidade, as rádios da cidade, especulam que o Juninho é candidato a prefeito municipal na próxima eleição. É isso mesmo? Você tem coragem? Não, mas isso você vai responder a hora que a gente voltar do nosso break. Falou? Tá vindo saber tudo que rola no mundo da bike, então se liga no De Bike TV. Toda semana trazendo notícias e informações fresquinhas do mundo da bike pra você. E você pode participar enviando o vídeo do seu pedal. Bike! O Bate-Papo Cultural é um evento mensal realizado pelo Arquivo Público que promove o encontro entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e a comunidade rioclarense. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com reprise sextas, também às 23 horas, você confere aqui na programação da TV Cidade Livre. Acesse nosso site e nos siga no Facebook para mais informações sobre os eventos e atividades realizados pelo Arquivo. Let me introduce to you a brand new dance. I know you're gonna love it if you give it one chance. It's not complicated, it's not too hard. You don't even have to. Olá galera, é isso aí, Esporte Livre. Toda sexta-feira eu espero você aqui na TV Cidade Livre para a gente falar de esportes, basquete, vôlei, futebol, Campeonato Paulista, Velo, Rio Claro e muito mais. Toda sexta-feira aqui na TV Cidade Livre em 2 horários, ao 12h30 e 7 da noite. E também na internet redecidadelivre.com.br. Vem com a gente, Esporte Livre! E nós estamos de volta agora com o seu programa Contexto, que vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 20h30 pela sua rede Cidade Livre, canal comunitário NET Digital 10. O programa também você pode assistir pela Rede Mundial de Computadores. Se você perdeu o programa hoje, você pode ver a representação do programa, que acontece aos sábados às 11 da manhã, aos domingos às 12h30 e às terças-feiras às 18h30. Recebendo o Juninho da padaria aqui, vereador, 3º mandato, diz que a cidade está um caos, mas ao mesmo tempo dizem que você é candidato a prefeito. Você tem coragem? Bom, acredito que quando você se aventura a almejar algum cargo, quando você consolida seu nome junto ao que você faz, descartar realmente, a gente não pode descartar, até porque nós estamos conversando internamente com as pessoas envolvidas, inclusive com a família, com os padrinhos políticos, né? E é óbvio que a gente está conversando, estamos construindo, eu acho que 3 mandatos dá para você ter uma leitura realmente do que é a cidade, já sabemos o que é a importância do legislativo, como conduzir, e acredito que agora são fases, né?
realmente a gente Então, está eu estou aí. perguntando, veja bem o que eu perguntei para você. Que você é candidato a prefeito, eu acho que não vai ser uma novidade que eu vou dar no meu programa. A novidade que eu quero dar é saber do Juninho se ele tem coragem de ser candidato a prefeito, quando ele diz toda terça-feira na Câmara Municipal de que nada vai bem na cidade, a saúde vai mal, a educação vai mal, a mobilidade vai mal, enfim, buraco na rua, calçada, mato, enfim, né? Desde que eu voltei para Rio Claro, faz 1 ano e pouco que eu voltei para Rio Claro, eu não vi nem zum de que tivesse acontecendo alguma corrupção dentro da administração, roubalheira, esse tipo de coisa. Ou seja, se o quadro é esse, por exemplo, a prefeitura agora teve que diminuir o tempo de atendimento ao público para fazer economia. Se o quadro é esse, e o Juninho, qual é a mágica que o Juninho pode... Porque assim, o que me parece é que o problema é meio geral e, né? Como que o Juninho conserta tudo isso? Porque, se for para ficar igual, não precisa do ser. Isso mesmo. Agora, respondendo essa questão de ter coragem, eu tenho. Isso provou quando eu saí candidato a vereador, saí do fundo de uma padaria, quando eu fui eleito, a responsabilidade. Agora, terceiro mandato, nós tivemos uma votação muito grande. É outro desafio e coragem a gente tem. Nós temos a coragem. É óbvio que não é uma decisão minha somente, a gente está conversando com o grupo, mas dizer que tem sim. Eu acredito que todas as medidas que hoje estão sendo tomadas pela administração são tardias. Até porque lá atrás nós orientávamos, enquanto vereador, nós discutíamos a questão... Indo no ponto, o que está sendo gasto de maneira equivocada? Me dá 2, 3 exemplos. Aonde a prefeitura está gastando o que ela não deveria gastar, que ela poderia não gastar e para acudir aonde está faltando. Por exemplo, hoje vamos ser bem enfáticos. Nós tivemos aí a questão da taxa de iluminação. Certo. A prefeitura foi lá, contratou um georreferenciamento de R$800 mil para fazer um trabalho que, na minha concepção, com R$800 mil faria muito mais para a cidade. Nós tivemos criações de secretarias. Explica para o povo aí o que é esse serviço de gel, para que é esse? Isso. Senão fica só assim, na cabeça da gente. Contratou um georreferenciamento. Eu sei. Hoje, agora o povo lá não sabe. Vamos explicar o que é isso. Vamos até... O georreferenciamento seriam levantamentos que uma empresa contratada faria. Será que isso não era obrigação? E daí eu vou lembrar que o teu partido defende o setor privado com unhas e dentes, vocês são anti-Estado, etc, coisa e tal. Eu estou falando democratas, né? Vocês são privatistas, vocês não têm vergonha, inclusive, de falar que vocês são a favor da privatização. Eu respeito muito mais vocês do que os tucanos que falam que é contra e depois é a favor. Então, você não acha que a Eletro devia ter entregue, já que a prefeitura teve que assumir? Porque, na verdade, eu fico pensando assim, para Rio Claro, que é uma cidade de médio porte, ter que assumir, né, o serviço de iluminação pública é uma coisa até que razoável. Né? Você tem engenheiros aqui, você tem engenheiro elétrico, você tem uma população que tem condições de atender a demanda. Mas transforma isso numa cidade de 40, 50 mil habitantes. Por exemplo, que como o Rio Claro teve que também assumir. Porque não foi uma opção do prefeito de Rio Claro assumir ou não assumir a iluminação pública da cidade. Foi uma lei que os deputados votaram lá. Peraí. É uma decisão da ANEEL, Agência Nacional da Energia Elétrica, que foi transferida aos municípios desde 2010 para que eles assumissem essa questão da taxa de iluminação, que hoje é a CIP. Para falar em privatização, a gente está vendo aí que não só o Democratas, PSDB, mas o Partido de Esquerda também tem feito algumas terceirizações. Não, é verdade. Então é assim, eu acredito que hoje, eu vejo, por exemplo, a PPP do DAI que foi feita. Hoje é um trabalho, mas eu vejo um DAI também que na situação que está, eu vejo uma situação muito difícil com o DAI. Então, mas de contrapartida... Pergunta, a Odebrecht, que é a prestadora de serviço, que ficou com o DAI, que é tá a hoje está no olho do furacão. Será que sobra alguma fiapa aqui para Rio Claro nessa história? Olha, ou você acha que nós estamos muito longe? Não, eu acredito que hoje não tem mal que dure para sempre. Eu acredito que hoje o dinheiro público, nós estamos vendo aí, a gente vê uma situação, eu vejo muito assim, às vezes sucateia o que tem,
Às vezes o poder público não valoriza o que tem para uma terceira pegar. Então, infelizmente, eu sou filho de funcionário público, meu pai era vigia patrimonial do Quadrado, tá? Com muito orgulho. Então você sabe quantas vezes o Quadrado foi vendido, quantas vezes o Quadrado foi recuperado, uma vez quantas vezes ele foi vendido. Uma vez meu pai foi lá, ele se emocionou de ver a situação que estava o Quadrado. A primeira vez que o Quadrado foi restaurado foi no governo do Lincoln Magalhães, imagina. Porque tinha o Quadrado, depois não tinha mais o Quadrado, daí o Lincoln veio e reformou o Quadrado. Hoje a gente vê, por exemplo, tudo que é do governo municipal, estadual, a situação nunca é de forma com que a população gostaria de ver. E como é que faz então, Juninho? Assim, vem a Anel veio, e diz o seguinte, o seu partido uma normativa defende que o que o Estado pode não fazer, o Estado não faça, fique para a iniciativa privada. Daí a Anel decide que um serviço que estava na mão da iniciativa privada, que tem um custo, é óbvio que tem um custo, isso, passa para os municípios, ou seja, o bom do bolo continua para os empresários. E o osso vai para o Estado. E daí, como é que o município paga essa conta sem implantar a taxa de iluminação? Por exemplo, como é que nós fazemos isso? Olha, a ANEL veio com essa determinação em 2010. De 2010 para cá, já se discutiu 5 anos. Vamos dizer que em 5 anos. É óbvio que a ANEL é uma agência reguladora, igual tem áreas PCJs agora, que está dando um absurdo de aumento na água, está dando aumento no esgoto. Então, são agências. Então, que infelizmente seria bom que viesse, por exemplo, para ser votado na Câmara. Mas você não acha justo daí, assim, no jogo político, no final, porque o que transparece para a população toda de Rio Claro, e eu não sou eleitor do Du, você sabe perfeitamente, eu fiz a campanha de outro candidato, né? Sou amigo do Du, respeito o Du, não tenho nada contra o Du, acho a administração dele até que razoável, para bom, ao contrário de você, eu vejo algumas virtudes na administração do Du, né? Não acho que seja perfeita, porque não teve nenhuma perfeita até agora. E não vai ter. Mas, assim, não é injusto cair no... Esquece o Du. Nós estamos em Santa Gertrudes, Cordeirópolis. Não é injusto cair no colo do prefeito o negócio. Por exemplo, antes... Como caiu a educação, como caiu a saúde. Tudo. O governo do Estado não dá um tostão para a saúde. O governo do Estado, o governo federal. Hoje você tem a questão tudo que a gente paga hoje, o que fica para o município é merreca, 8, 10% no máximo. O resto vai para o Estado e União. E o que volta de lá é muito pouco. Então, hoje, o que está voltando de lá são, por exemplo, a questão da ANEL, que transferiu a taxa de iluminação. Hoje, os valores praticados são questionáveis, inclusive por nós. Tá? Porque nós temos cidades, por exemplo, igual Piracicaba, que é o maior que Rio Claro, e assumiu com os recursos próprios. A gente está falando de Santa assumiu com recursos próprios. Tá? Então é assim, tem cidades que fizeram e a mágica, eu conversei com o... E a população da cidade está satisfeita com o serviço que está sendo entregue para ela. Hoje, o que seria mudado em Rio Claro? Nada. Hoje, a Electro, por exemplo, a partir do momento disso aí, o que aconteceu? Ela está vendo lucro. Mas não, além de tudo, ainda está ganhando, porque quase 5%. Ela continua fazendo serviço da cobrança e ela cobra quase 5%. Então, realmente, a gente vê, o município hoje, ele só fica com o ônus. E de novo eu vou te perguntar, o quadro é esse, o Juninho tem coragem? Tenho. O que o Juninho vai fazer de diferente do qual que é a garantia, Juninho? Olha, a garantia realmente é trabalhar... O que faz de diferente para mudar o quadro? É óbvio que nós estamos montando-se uma estrutura, até discutindo primeiramente se a gente vai ou não vai. Após isso, a gente... Vai ou não vai ser candidato a prefeito? Isso, a gente vai ou não ser candidato a prefeito. É óbvio que 10 anos de vereador dá para você tirar o que dá para ser feito para a população, porque aqui a gente não está discutindo o óbvio, estamos discutindo trabalhar. Não estou questionando isso. Eu acho que um vereador com 3 mandatos tem o dever de saber como é que funciona a cidade. A gente tem um dever, mas mesmo assim, às vezes a gente encontra dificuldade. Lógico. É óbvio que se eu tiver lá 10 mandatos, a gente vai ter dificuldade, mas a gente vai ter mais vivência. Precisando de médico, engenheiro, professor, porque você não é tudo. Não é tudo, mas é assim, a gente vê hoje, foi feito, eu não quero falar que o Du não fez nada, não fez, igual outros prefeitos,
Mas diante da situação, hoje a gente vive uma situação diferente. Está aí, nós nunca tivemos a prefeitura tendo que parar, começar a trabalhar a partir do meio-dia. Eu acho que nós já tivemos uma vez. Eu não me recordo. No governo do Cláudio, nós tivemos isso. Por exemplo, eu nunca Logo vi. no começo, não sei se foi o primeiro ou o segundo ano do governo do Cláudio, né, que teve isso. No primeiro governo do Lincoln, eu sou testemunha que quando o Lincoln entrou na prefeitura, até a xícara e o pó de café teve que levar de fora, porque não tinha na prefeitura, não tinha mais xícara, não tinha... Já aconteceu coisas do Arco da Velha nessa prefeitura. É assim, talvez seja um pouco... Eu sou de 80, eu nunca pensei em estar vereador. Comecei a ter esse conhecimento a partir do momento que eu me tornei eleito, primeiro mandato. Então, realmente, a gente sabe que tem muitas situações, por exemplo, que pode ser feito, só que às vezes você tem que cortar na pele. E é isso que você está falando. Hoje cortar na pele é o quê? Cortar na pele, diminuir cargos, diminuir secretarias. Hoje não tem mágica. Primeiro você tem que mexer onde você pode mexer. Porque, como você bem disse, a questão é uma só. Hoje nós temos um inchaço da máquina pública. Você acha? Eu acredito. E tenho certeza que dá para fazer com menos. Você disse que a educação está ruim. A saúde está ruim. A segurança pública está ruim. E apesar de não ser competência do município, como eu não considero que segurança pública é só polícia militar na rua, nem civil, eu acho que então tá ruim. O que eu escuto é que falta efetivo para a guarda municipal. O que eu escuto é que falta médico nos plantão, e daí não é nem por causa, na questão dos médicos, é uma questão delicadíssima. Assim, eu já estive do outro lado da bancada, eu já fui diretor da Secretaria de Promoção Social, Saúde e Promoção Social. Então eu sei bem como é que funciona o negócio. Eu não tenho tido muitas reclamações da educação de Rio Claro, mas a educação de Rio Claro é uma coisa que é histórico, vem bem desde lá de trás e continua bem. Não é nenhuma Brastemp, não é? Nem todos frequentam o Quele em Rio Claro, é óbvio. Existem escolas de educação infantil em Rio Claro que tem nível Quele, sim, há muito tempo isso. Eu mesmo estudei em escolas só particulares. Você não gasta, na verdade, o que você tem que gastar é com gente. Você acha que a máquina está inchada? Hoje a máquina está inchada, até para você cobrar um funcionário de carreira, você tem que fazer seu trabalho de casa. Hoje, eu estou... Duas administrações, eu posso dizer, com o Nevoeiro e com o Du. A grosso modo, duas administrações. Eu vejo que, às vezes, se você estiver valorizando mais o funcionalismo, cobrando mais, mas fazendo o dever de casa, realmente você vai ter um apoio desse funcionalismo, que é o que eu vejo hoje na rua. Hoje você tem um funcionalismo desmotivado diante do que nós estamos vendo aí, muito apadrinhado desde a época do Nevoeiro. Mas, a grosso modo, eu quero dizer que tem condições? Tem. É óbvio que resolver o problema da cidade como um todo não tem jeito, mas... Você que tocou no assunto, Ninho, você tocou na questão dos apoios, dos apoiamentos. É óbvio que ninguém consegue ser prefeito de si mesmo, né? Para ser prefeito, você precisa construir uma rede de apoio. No caso de Rio Claro, acredito até que uma frente partidária, partido nenhum, acho, consegue eleger sozinho um prefeito em Rio Claro, hoje em dia, né? E dizem por aí que o seu principal padrinho político não apoia a sua candidatura a prefeito. É verdade ou é mentira? Mas isso você responde pra gente no próximo bloco. A gente já volta. Tá vindo saber tudo que rola no mundo da bike, então se liga no De Bike TV. Toda semana trazendo notícias e informações fresquinhas do mundo da bike pra você. E você pode participar enviando o vídeo do seu pedal. Bike! O Bate-Papo Cultural é um evento mensal realizado pelo Arquivo Público que promove o encontro entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e a comunidade rioclarense. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com reprise sextas, também às 23 horas, você confere aqui na programação da TV Cidade Livre. Acesse nosso site e nos siga no Facebook para mais informações sobre os eventos e atividades realizados pelo Arquivo. Let me introduce to you a
gonna love it if you give it one chance. It's not complicated, it's not too hard. You don't even have to. Olá galera, é isso aí, Esporte Livre. Toda sexta-feira eu espero você aqui na TV Cidade Livre para a gente falar de esportes, basquete, vôlei, futebol, Campeonato Paulista, Vela, Rio Claro e muito mais. Toda sexta-feira aqui na TV Cidade Livre em 2 horários, ao 12:30 e 7 da noite. E também na internet redecidadelibre.com.br. Vem com a gente, Esporte Livre. Estamos de volta com o seu programa Contexto, que vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 20h30 pela sua rede Cidade Livre, canal comunitário Digital 10 da NET. E você pode também nos acompanhar pela rede mundial de computadores. Juninho, e aí? Dizem que seu principal padrinho político não quer que você seja candidato a prefeito. É verdade? É mentira? Ele não quer porque o candidato é ele? Como é que é essa história aí? É óbvio que... Conta pro povo quem que é o, né? É óbvio que nós estamos falando do deputado Aldemar, que é meu padrinho político, que me iniciou na vida pública, né, que me colocou aí na vida pública. E é natural que todos os bastidores políticos, da política, como assim podemos dizer, há várias informações que são verdadeiras, há falsas, Então, realmente, nós estamos conversando, como eu disse, nós estamos conversando junto ao grupo do Democratas, estamos tendo aí um apoio do deputado também. É óbvio que ele é uma pessoa que tem 6 mandatos, é mais vivido na vida pública, então tem situações que você tem que ouvi-lo. É óbvio que a gente também não é sempre sim, não. A gente tem o Nevoeiro vai deixar de ser candidato? Bom, o grupo, ele faz parte do grupo, tá? E aí a gente está discutindo internamente isso daí, até porque Rio Claro mostra aí ao longo tem um conservadorismo, a gente vê isso aí. Eu entrei na vida pública, eu tinha 24 anos, se eu entrar como candidato a prefeito, será com 35 anos, então... A gente é novo na vida pública, mas porém a gente sabe do potencial que nós temos hoje. Até porque 10 anos aí como vereador a gente aprendeu muito, mas a gente respeita o nosso grupo. Também quero que respeite o meu posicionamento enquanto vereador. E a gente está discutindo sim, é óbvio que nem tudo é flores. A gente pode discutir. Além do DEM, você está conversando com mais partidos? Vários partidos me procuraram, até eu quero agradecer todos os partidos que vem de uma forma positiva oferecer o partido, vem de uma forma apoiadora, inclusive no nosso projeto, mas é óbvio que a gente quer primeiro saber como está em casa, né? Mas eu agradeço os partidos, a gente pode ter uma composição futura, se assim vingar o nosso projeto, mas estamos estudando. Eu acredito que agora temos aí a situação do nosso padrinho político, que não é só o padrinho, mas... tem o conjunto como um todo, que é o Democratas. Tem os nomes lá, como Nevoeiro, Aldemar, Candinha, que são pessoas de peso também na vida pública, mas tem o Juninho da Padaria também, que pode ser oferecido como proposta. Mas é um trabalho que nós estamos buscando junto ao partido, é uma luta realmente, mas espero aí que a gente possa se entender no nosso grupo e assim colocar o nosso grupo à disposição do pleito eleitoral do ano 2016. Mas, desde já, também agradecendo o apoio dos demais partidos que vieram me procurar. Porque isso é positivo para um candidato, seja ele a vereador ou a prefeito. Você pode dizer o nome dos partidos? Você prefere? São vários. Aqui, se eu esquecer algum, posso ser... Mas são vários partidos, inclusive da esquerda, vieram me procurar. Então é gostoso. Eu acredito que isso faz com que a gente tenha firmeza no nosso trabalho, porque a divergência política, ela pode acontecer, mas enfrentamento pessoal, a gente nunca teve uma questão assim, contra a pessoa, contra o Du, por exemplo. Eu nunca fui contra a pessoa dele. Tem divergências políticas, nem familiar. Então isso é positivo, isso é salutar. E cada um tem um ponto de vista. Mas eu respeito os grupos que aí estão, agradeço, mas é óbvio que é um trabalho que nós estamos também pleiteando junto ao grupo, e o grupo tem também a oferecer. Então realmente a gente está construindo.
Realmente temos aí vamos dizer, um ano e alguns meses das eleições, mas o que não podemos é esperar muito também, porque a gente vê aí os processos eleitorais sendo definido 3 meses antes das eleições. Então a população tem que conhecer, você tem que dar o tempo para que a população conheça o candidato. O que fez, o que não fez, qual o seu principal área de atuação, isso é importante. Então, seja ele o Juninho, seja ele Aldo, seja ele qualquer outro candidato que venha a somar da oposição, da situação, que tenha-se realmente um tempo para que a população possa estar observando com outros olhares, né? Porque hoje a gente vê todo um trabalho, eu como vereador, a gente vai, por exemplo, candidato a prefeito, quais serão os meus propósitos? Então, eu acho que você falar uma coisa, aí você vai ter que amadurecer isso junto à população. Mas eu acredito, espero aí que 2016 seja um ano bom para todos nós, para a cidade como um todo, para o nosso país. A gente está vendo aí uma situação onde, para você conversar de cidade, às vezes fica em segundo plano, porque primeiro vem os interesses, e isso é o que, desculpe a expressão, acaba prejudicando o nosso país e a nossa cidade. E eu sou testemunha vivo que realmente dá para fazer uma campanha simples, voltada para a população. É óbvio que a gente não vai conseguir fazer tudo. Se o Juninho tiver que abrir mão de ser candidato a prefeito e o grupo decidir que o Juninho vai ser vice de um candidato de um outro partido, o Juninho topa ou o Juninho vai pensar, prefere continuar sendo vereador? Hoje a gente tem que entender que nós crescemos na vida pública, enquanto pessoa. De 10 anos para cá, eu acredito que a gente conseguiu o nosso espaço e a gente é aberto para diálogo. Agora não pode demorar também para falar, né? Eu acredito que você tem que falar, doa quem doeu. Você vai ser vice, você vai ser candidato a vereador, você vai... Mas deixa eu expor meu pensamento também. Então, nós estamos nessas condições. É óbvio que a gente está para somar junto ao partido, junto à cidade, mas eu acredito aí que temos um potencial para a cidade, para ajudar a nossa cidade, inclusive se for um vice, se for mesmo como vereador, mas eu acredito que nós temos que ter uma conversa prévia, porque antes de tudo isso, os bastidores borbulham muito. E infelizmente, às vezes, faz com que até intriga aconteça. Então, realmente, eu acredito que se nós temos uma lealdade um com o outro, é chegar um com o outro e falar. Então, é isso que às vezes eu penso que falta, às vezes... O papo de que você estaria meio estremecido com o Aldo, então Não, não foi. Eu e o deputado... Mentira, tem um pouquinho de verdade. Não, a gente Vocês têm divergência, não tem divergência? Temos, temos divergência, e muitas. Mas é óbvio que as coisas boas sobressaem sobre as coisas ruins. Uma pergunta que eu queria fazer. Se tiver que mudar de partido para ser candidato a prefeito, você se propõe a mudar de partido? Olha, você vê uma possibilidade? Existe algum partido te chamando, falando assim, se você não for pelo DEM, aí está aberto não, aqui? Eu acabei de falar, nós tivemos uma proposta de vários partidos. Vários. É óbvio que nós estamos... primeiro eu tenho que acertar dentro de casa. Eu tenho que, se eu romper ou se eu não romper, ou por que eu vou ficar, porque hoje existe muito uma questão que o Aldo domina o vereador, que eu sou fantoche, não é. Tanto é verdade que nós temos divergências, eu e o deputado, nós temos divergências sim. Tem hora que eu cobro ele algumas situações que às vezes o Estado, porque se tiver de criticar o Estado que ele não está fazendo, realmente esse dia mesmo eu critiquei a Artesp. E o deputado, ele faz parte da Comissão de Transporte do Estado de São Paulo e um monte de gente morrendo nas estradas aqui, a coisa não acontece. Só que é dentro de um respeito. E às vezes pode haver sim um desentendimento, mas assim, como eu bem disse, a gente não pode perder o respeito. E acima de tudo, existem os atritos, como vai existir. Dentro de casa, o marido e a mulher não tem briga. Um grupo político também, e bastante. O Juninho, levando ao máximo o apertão, a espremida. O Juninho teria coragem, então, inclusive, de bater chapa com o Aldo Demarque. Vou dizer, se o Aldo for candidato a prefeito e você julgar que existe a possibilidade de você se eleger, etc. Você é capaz de bater chapa com o Aldo? Eu acho que o processo eleitoral está aí para ser trabalhado.
Então é assim, nós estamos conversando, existe um respeito, mas quem manda no nosso trabalho é a população. Então isso o tempo mostrou, tá? Até porque a aproximação minha do deputado é muito grande. Eu converso muito com o deputado, mas as divergências tem. E tem aquelas coisas que são trazidas de fora para dentro, que às vezes contamina. Mas só que é aí que tem que ter a lealdade. Eu não faço nada às escuras com o deputado, como quando eu conversei com outros partidos, ele soube dessas informações e nós, graças a Deus, estamos se acertando. Mas, a grosso modo, é assim, o pleito eleitoral, realmente, ele tem que ser, se é o espaço, tem que ser ocupado. Seja ele por candidato A, B ou C, mas tem que haver um consenso. E hoje a gente sabe que o consenso, ele tem que, às vezes, alguém tem que ceder. Mas tem que haver uma Juninho, conversa. Deixa eu fazer uma pergunta. Você vê que eu estou afim, porque eu acho que é isso que o povo quer saber, na verdade, precisa saber, até se for o caso, para votar no C, essa coisa e tal. Veja bem, o Du e a Olga, antes do Du e a Olga, no governo do Nevoeiro, como nós temos a dinastia tucana no estado de São Paulo de 20 anos, boa parte das obras, dos benefícios que vieram para Rio Claro, etc. coisa, e boa parte, inclusive, vamos dizer, do financiamento, né, da vida comunitária, era mais ligada ao governo do estado, porque o DEM tem uma proximidade com os governos dos tucanos, histórica. Pá. E, por um outro lado, depois do governo do Du e da Olga, com isso, a cidade foi buscar dinheiro no governo federal, porque o PMDB e o PT, né, o PT e o PMDB, a gente já nem sabe mais quem é quem numa altura dessa do campeonato, quem manda mais, quem manda menos. Né? É perigoso, porque está desse jeito. Ninguém sabe quem manda mais nesse país hoje e quem manda menos. Né? E quem tem juízo, porque tem uns que não têm juízo. Por exemplo, desculpa, na minha opinião, o presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, é um débil mental. É um débil mental. Ele devia pensar, ele devia lembrar do Telerjão, porque a hora que estourar o Telerjão, daí vão descobrir quem que ele é. Mas isso é um desabafo, porque eu acho que é muito perigoso ter na presidência da Câmara, num momento como esse, alguém como ele, que inclusive mistura Estado com religião. E você sabe que isso é um grande problema. Mas aonde que o Juninho vai buscar? Veio a eleição, o Juninho ficou. Aonde que o Juninho vai buscar, já que o DEM não governa nem o governo federal, nem o governo estadual, não vai governar, lógico que no governo estadual vai ficar mais 2 anos em composição aí com o Geraldo Alckmin, etc. coisa e tal. Como é que faz? Porque você está dizendo para mim que a situação é feia, não tem dinheiro. Na verdade, eu estou sabendo, o Passarinho me contou que o Claro está perdendo obra, perdendo dinheiro, na verdade, porque não tem dinheiro. Porque o Du e a Olga têm capacidade política de articular, etc. coisa e tal, ir lá no governo federal e arranjar da onde tirar o dinheiro, mas tem que dar a contrapartida, daí não tem o dinheiro para a contrapartida. Como é que faz, Juninho? Realmente, aí volta no que nós estávamos falando, os acordos políticos, que realmente é isso que mais chateia a questão hoje, isso que mais revolta a população. Por exemplo, vem a obra do governo do estado, por exemplo, a FATEC, veio para Rio Claro. Foi um parto até aprovar a FATEC. Isso é uma verdade, porque uma vez deram uma obra, um local que tinha uma nascente, tinha uma APP, e não tinha como fazer uma FATEC, até porque... Se eu contar para você as histórias sobre a regulação, a regulamentação fundiária de Rio Claro, você não vai acreditar. Eu vou contar só uma história para você, então, uma bem rapidinha. Nos 2 últimos anos de governo do Cláudio, de Mauro, eu era diretor lá do Centro Cultural e eu tinha lá, era o Gilberto Gil e o Juca Ferreira, que estava lá do meu partido, do Partido Verde, né? E eu tinha arranjado dinheiro para fazer a reforma do Centro Cultural, né? Que é uma obra que, me desculpa o Nevoeiro, ela é tão megalomaníaca, e eu falo isso para o Nevoeiro e hoje ele me dá razão, que ela tem 30 anos e não acabou. Ninguém conseguiu acabar a obra que ele pensou em fazer. Ninguém acabou. E eu tenho minhas dúvidas se alguém vai acabar. Mas é o seguinte, a hora que eu fui ver, o terreno que estava no Lago Azul, a prefeitura não tinha documentação do terreno, como não tinha do estádio do Chimitão, como não tinha do ginásio de esporte.
Então, quando você me conta, não, verdade, que deram é verdade. um terreno com nascente, o nego fala assim, não, mas pô, tem competência. Não, é porque, porra, não tem. Tem terra pra caramba e não Mas não tem. tá registrado. E às vezes a terra, inclusive, está de posse do município, mas você não pode botar no rolo porque... Não, e isso frustra. Por exemplo, hoje, uma vez me perguntaram por que o SAMU é ao lado do Corpo de Bombeiros. E eu conversei com o secretário, ele falou, vereador, é a única área que nós tínhamos em mãos, própria, vamos dizer assim, eu tinha no momento, legalizada, bonitinha, e é o que nós oferecemos. Porque então entra mais ou menos no que você está falando. Na verdade, o SAMU devia ter um em cada lado da cidade, pelo menos, para então, ficar Corpo mais de Bombeiro. fácil, né? Mas é assim, a gente vê toda essa frustração. Às vezes você vê, você consegue... Você acha que eu não peço para o governo do estado? Vou pedir. Se eu vou pedir para o governo federal, vou pedir. É óbvio que tem a questão partidária. Então isso realmente é o que às vezes afugenta a grande massa, a população, e cria uma barreira tão grande entre o homem público com a população. Porque às vezes você consegue, por exemplo, você falou... Você não acha que se a gente não fizer... Eu tô assim... Você não acha que se não tiver realmente uma reforma política, uma limpeza, uma reforma tributária para valer, uma repactuação do Pacto Federativo. Desculpa, é verdade. Eu acho que não é em Rio Claro, eu acho que prefeito nenhum, a partir do ano que vem, consegue governa mais coisa nenhuma. Por isso que eu fiquei perguntando para você verdade. se você tem coragem. É verdade. Porque hoje você tem toda a questão da lei de responsabilidade fiscal, que está aí, que deixa um candidato inelegível, porque a gente sabe mas o problema não é ele ser elegível, não. O problema é que ele trava, mas hoje, a administração. A gente vê, por exemplo, as obras dos postos de saúde, que nós estamos falando de saúde, que é atenção básica, que é aí que a gente tem que começar a trabalhar. A gente vê, por exemplo, o que veio está parado, porque não tem dinheiro de contrapartida. O que é contrapartida? O governo federal dá 1 80%. milhão, ela dá 80%, aí falta 20%. Que o município que tem que... Aí o 20%, aí você pega 25% na educação, 20% na saúde, 54% no máximo para... Mas, aí ingessa. Saúde, como é que faz? Ó, você está criticando e eu também já fiz essa crítica. Não, eu estou falando atenção básica. Eu, prefeito de Rio Claro, fosse eu prefeito de Rio Claro, eu teria apostado muito mais, eu não teria comprado o slogan da UPA, do Trupa, do não sei o quê, eu teria apostado as fichas em fazer o centro de saúde básica, etc. E tal. Agora, eu também entendo quem está de plantão lá, porque é o seguinte, como passou décadas sem atendimento básico, aonde que está estourando a saúde? A saúde está estourando no pronto-socorro. O nego vai no pronto-socorro até porque está com falta de ar, pô. Entendeu? 400 atendimentos dias aproximadamente. E como é verdade, que muda isso? Por exemplo, atenção básica, que aí, eu sempre falo, eu venho de uma família bem simplesinha. Entre num postinho de saúde perto de casa, onde eu vou ser atendido, vou passar pelo especialista, e não preciso ir na UPA, ou não preciso ir no PSMI ou no PA do Cervezão, eu vou no postinho de saúde. Mas quando você vai no postinho de saúde, você não tem condições de ser atendido e você está com uma falta de ar, é óbvio que você vai no pronto-socorro. E o que faz para pôr médico nesses postos de saúde? Realmente. Médicos, vamos combinar, não é o problema de Rio Claro, não quero criticar os médicos de Rio Claro, tenho muitos amigos na classe médica de Rio Claro, eu acho que existem médicos maravilhosos em Rio Claro, como existem crápulas terríveis, porque assim, o pior crápula, médico quando é crápula para valer, porque não dá para você pegar um crápula e falar, esse cara é um médico, entendeu? E eu sei como é que funciona lá dentro o negócio. Como é que resolve? Daí o governo diz que vai trazer os cubanos, e daí o teu partido é contra? Como é que faz? Assim, às vezes o partido não é o que a gente pensa. Cuba é ditadura, mas a saúde lá funciona. Não, mas tanto é que os americanos... Sabe qual que é o maior turismo que os americanos estão fazendo agora a partir de... Agora liberou o negócio com Cuba? É turismo de saúde. Os caras estão saindo dos Estados Unidos para ir se tratar em Cuba. Mas hoje, por exemplo, assim, a gente está falando assim com o meu partido, por exemplo, quem garantiu a aprovação do projeto de lei que era da questão da enchentes do Inocop foi eu, o meu partido entre aspas, porque a maioria votou contrário e eu votei favorável. Então, às vezes, assim, a gente fala, dá a impressão que o que eu quero, o que eu sonho, nem enquanto vereador, mas enquanto pessoa, é que a população possa ser atendida na questão de uma saúde de qualidade. Porque a saúde não é só o médico, não.
Você pavimentar um bairro onde hoje só vem poeira e lama, você está investindo na saúde. A segurança, por exemplo, você cortar um mato, colocar uma iluminação adequada, você está investindo. Mas só que hoje a gente vê as atenção, por exemplo, falta, você bem colocou, a questão dos mais médicos. Os mais médicos gastaram o dinheiro que não devia gastar e aonde não gastaram o dinheiro. Por exemplo, hoje a gente sabe que porque cada vez que eu falo com o pessoal do governo, eles mostram uma lista de obra de saúde, uma lista de obra de educação. Ó, hoje nós temos 4 pontos de socorro, postinho de saúde parado. Então assim, teve uma contrapartida. A arrecadação caiu. Uma coisa a gente não pode, eu não posso querer que o governo gaste 700 milhões, o jeito que está, se eu sei que a arrecadação caiu. Então a gente vem um balancete para a gente aprovar todo final de ano. E ali traz todas as vontades do governo federal, do governo municipal, enquanto metas trimestrais, o que vai ser feito, o que não vai. Agora é o seguinte, nós temos algumas situações, por exemplo, que eu não faria. Por exemplo, nós temos hoje, tem a Secretaria de Mobilidade Urbana, que na minha concepção é uma das secretarias hoje que mais tinha que ter condições financeiras para trabalhar. Por quê? Nós sabemos que um acidente de trânsito, seja ela a vítima fatal ou apenas uma vítima de quebrou uma perna, o prejuízo é ambos, tanto para a família. Eu vou pedir para você resumir que vieram dar um toque ali para mim que nós já estamos passando. Já estamos no Mas cheque assim, especial. hoje nós temos que e o cheque especial hoje em dia está difícil. Mas é assim, a gente sabe que tem gastos desnecessários. Por exemplo, esse ano não gastou tanto igual gastou o balonismo. Sabe? Acredito que é uma questão que nós temos que colocar, por exemplo, o carnaval. Eu, particularmente, já fui no carnaval, mas vamos discutir com as escolas de samba o que a gente pode fazer, sabe? Eu acredito que numa situação dessa, por exemplo, aumentar carro, vamos diminuir, vamos otimizar hoje o recurso que nós temos. Hoje nós temos um recurso que é finito, porque você tem a UBS que não termina, você tem a Santa Casa que não recebe, você tem a segurança, a guarda municipal andando com o carro tudo sucateado, que também, graças a Deus, nós temos a guarda municipal. E você quer ser prefeito. Mas é assim, você é corajoso, Juninho. É assim, a gente está trabalhando nesse sentido. É óbvio que se a gente pensar muito, eu volto para a padaria fazer. Mas é assim, eu vejo também que a população ela está carente de coisas muito simples. Eu acho que hoje o cara que ocupa um cargo, ele tem que entender que o patrão dele não é o prefeito, não é o vereador, e sim a população. Primeiro, hoje você tem que passar uma régua, falar, hoje a gente vê muito isso. O cara é assessor de nada, vamos falar assim, ele acha que ele já pode chegar, cantar de galo, bater no peito, ele tem que ser mais exemplo. Eu não tenho vergonha de colocar uma maquininha nas costas e cortar mato, não. Eu não tenho, eu fiz isso com meu pai. Mas só que é o seguinte, cara que é para fazer, se eu estou base do prefeito, eu tenho que vestir a camisa da população. Não é do Dudu, não é do Nevoeiro, não é do Juninho, não é do Aldo, é da cidade. Então isso que me frustra. Eu fico vendo às vezes situações assim. Agora é o seguinte, fique tranquilo, eu vou ter que dar um corte agora, porque nós estouramos todos os cheques especiais. Aliás, mas fique tranquilo, eu vou te convidar de novo. Até porque tem vários pontos que a gente nem tocou, tem pontos que para mim são de suma importância, que é, por exemplo, a questão cultural. Mas agora eu vou te dar 2 minutos, faz de conta que você já é candidato a prefeito e você vai falar com a população de Rio Claro aí, se despedir e entre nós até breve, que você vai vir aqui mais vezes para a gente poder detalhar essas coisas todas. O bom, primeiramente, é agradecer o espaço que vocês nos dão, que é um espaço democrático, que é isso que eu gosto, a gente expor a situação, nem tudo que é o partido é o que o eleito tem que fazer. Hoje a gente tem essa concepção de que a gente está para a população, porque hoje o poder público ele está aí, não é se servir, é servir sem se servir. Aí é a grande questão, que às vezes a gente pode ser sonhador, mas a gente vive uma realidade bem simples, onde quer estar junto à população, tentar fazer as coisas simples que foram deixadas de lado e às vezes é lembrado só em época da eleição. Então eu já estou no 3º mandato, eu acredito aí que esse carinho que eu recebo da população tem sido, primeiramente Deus, né? Mas depois a população tem sido para mim o grande combustível. E a cada dia que passa as dificuldades aumentam, e é assim, o que já é ruim,
As pessoas no sistema jogam um pouquinho de óleo diesel para deixar um pouquinho mais liso, mas quando você tem um objetivo de atender a população e saber para quem trabalha, o resultado vem. Então eu quero agradecer realmente essa oportunidade e colocar à disposição na Câmara Municipal. Meu celular, se me permite passar, é 997-39-7912, 997-39-7912, o telefone do gabinete 3526-1315, 3526-1315, o meu e-mail, vereadorjuninhodapadaria@hotmail.com. Fiquem todos com Deus, esperamos estar aqui nesse diálogo bem aberto, de uma forma bem simples, de uma forma com que a população entenda o que é a questão como um todo e que fique bem ciente que ambos aqui quer o bem da população, sem demonstrar aí que é PT, é democratas, mas que fique aí registrado o nosso trabalho enquanto vereador. Muito obrigado. Bacana, Juninho, obrigado pela sua presença aqui. Agradecendo a sua companhia, nós vamos ficando por aqui e voltaremos na próxima semana com mais um Contexto.